Bom dia. Hoje são 18 de abril de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Amigo, internauta, diga-me uma coisa, o sítio de Atibaia é de Lula ou não? O que você acha? O Lula e seus advogados dizem que o sítio de Atibaia não é do Lula, e sim do Fernando Bittar e de Jonas Suassuna. E que esses dois são amigos de Lula e que eles emprestam por amizade o sítio à família do Lula. Eis aí a versão do Lula. Pois bem, o que você acha? Depois de assistir a esse vídeo, escreva aí o que você acha. Você quer saber o que eu acho? Vou dizer. De forma imparcial, o sítio de Atibaia é do Lula. O sítio de Atibaia é do Lula, de acordo com as provas obtidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Vou aqui mostrar as provas, rapidamente. A primeira, a denúncia contra Lula, Marisa e seu filho Fábio Lula, melhor dizendo. Muito bem. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu a denúncia contra Lula por crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. E ofereceu denúncia também contra a esposa de Lula, Marisa, por falsidade ideológica. E também contra seu filho, Fábio Lula, por falsidade ideológica. E contra várias pessoas. Tudo isso naquela denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Sabe quantos volumes acompanham aquela denúncia? Só de provas. Sabe quantos volumes? Você nem imagina. 36 volumes. 36 volumes só de provas contra essas pessoas aí. Veja bem, 36 volumes. Você sabe me dizer quantas folhas existem em cada volume? 200 folhas em cada volume. Então multiplique 200 vezes 36. Aí estão as provas contra Lula e demais pessoas naquela denúncia. O Sérgio Moro ainda não decidiu se vai receber ou não a denúncia com as provas. Por que ele ainda não decidiu? Porque está aquele impasse. O Supremo Tribunal Federal pediu que todos os autos fossem encaminhados para o Supremo. Então o Supremo Tribunal Federal vai analisar ainda com quem ficam os autos do processo. E essa denúncia também aí, contra Lula e demais pessoas. O Supremo Tribunal vai analisar com quem fica isso aí. Se o Supremo Tribunal Federal resolver ficar com essa denúncia para receber ou não, então fica lá. Ou então o Supremo Tribunal Federal vai determinar que essa denúncia volte para Curitiba para que o Sérgio Moro receba ou não. Tudo isso vai depender do Supremo. Mas as provas estão lá. 36 volumes só de provas. Eis aí uma questão. A segunda prova de que o sítio de Atibaia é de Lula. A segunda prova. Foi obtida essa prova por meio das transcrições de áudio, por meio das interceptações telefônicas. Todas determinadas legalmente pelo juiz Sérgio Moro. E ali, aqueles áudios provam que o sítio de Atibaia realmente é de Lula. E vou aqui mostrar duas transcrições de áudio. São essas provas aí que me levam à certeza de que o sítio realmente é de Lula. Vou aqui mostrar a você as duas transcrições que estão aí à disposição de qualquer pessoa no mundo da internet. Veja bem, vamos lá. Aqui está mais uma prova que me leva a afirmar que, segundo minha visão, o sítio de Atibaia pertence realmente à família de Lula.
Vamos lá. Essa conversa aqui ocorre com o filho de Lula, o Fábio Lula, o filho de Lula, e o amigo dele, Calil. Esse Calil aí é irmão, veja bem, esse Calil é irmão de Fernando Bittar, aquele mesmo cara que o Lula diz que é realmente o proprietário do sítio, tá? Então Calil é irmão de Fernando Bittar. Mas veja aí o que Calil pede ao filho de Lula. Ou seja, o Calil, repito, é irmão de Fernando Bittar, aquele que seria o dono realmente do sítio de Atibaia. Muito bem, diz assim, em determinado trecho da conversa, Calil pergunta, ou seja, o Calil pergunta ao Fábio, filho de Lula. Tudo isso é obtido por meio de interceptação telefônica. Os dois conversando ali livremente, sem medo algum. Veja o que eles conversam. O Calil diz para o filho de Lula, Fábio, diz assim o Calil, entre aspas, tá, eu tenho sua autorização para isso? Ou eu tenho sua autorização para isso? Sim. Convidar uma pessoa. Alô? Alô? O Fábio, filho do Lula, diz, entre aspas, é uma boa. O que é uma boa? O Fábio está dizendo que o Calil quer ir ao sítio de Atibaia, levando algumas pessoas. Aí o Fábio diz, filho do Lula, que é uma boa. E veja, o Calil está pedindo ao filho de Lula autorização para ir ao sítio de Atibaia. Ora, veja que coisa engraçada. Se o Calil é irmão do dono do imóvel, que é o Fernando Bittar, jamais ele iria ligar para o filho de Lula pedindo autorização para ocupar o sítio de Atibaia. Não. O Calil iria pedir ao próprio irmão, Fernando Bittar, o proprietário do imóvel, ou iria diretamente ao imóvel e pegaria a chave com o caseiro Maradona, que nunca jogou na Argentina. Entendeu? Mas não, ele pede autorização a quem? Ao filho de Lula. Isso prova que o filho de Lula é que dá autorização para entrar ou não no sítio de Atibaia. Isso aí, veja, foi uma interceptação telefônica entre os dois. Pois bem, o Calil continua, entre aspas. Veja que o Calil repete, ó, ele diz, eu tenho sua autorização para isso. Aí o filho de Lula diz, entre aspas, você tem autorização para tudo, meu amor, fecha aspas. Eis aí uma prova inatacável, imbatível, de que o sítio de Atibaia é de Lula. Essa conversa aí, entre os dois, foi no dia 26 de fevereiro deste ano, 2016, entendeu? Agora veja agora a conversa do filho de Lula, do Fábio, no dia seguinte, ligando para o Maradona caseiro, dizendo ao Maradona que o Calil iria ao sítio. Veja aqui, vamos aqui trocar o papel e vamos colocar aqui, para você ter uma ideia, ó. Aqui está. Esta conversa aqui foi do dia seguinte, né? No dia 26, você viu aí, que o Calil pediu autorização ao filho de Lula para ocupar o sítio de Atibaia com algumas pessoas, né? Pois bem, no dia seguinte, o filho de Lula, o Fábio, no dia 27 de fevereiro, às 10 horas e 47 minutos, aqui está a prova, transcrição, interceptação telefônica. Veja aí que ele, o filho de Lula, diz ao Maradona, que é o caseiro, assim. Ele diz, o Fábio diz, abre aspas, olha aí, o irmão do Fernando, ou seja, o irmão do Fernando Bittar, o irmão do Fernando, o Calil, tá indo para aí. E o caseiro Maradona diz, ah, tá bom. E o Fábio, filho do Lula, continua, ele te ligou do número 019 e acho que você não atendeu. Aí o Maradona, caseiro, diz, ah, é que eu estava lavando os pedalinhos ali no lago. Ó, Fábio, eu vi agora, tem uma ligação perdida, mas eu nem vi de quem é. Aí o Fábio diz, o filho do Lula, é dele. Dele quem? Do Calil,
né, do Calil, né, Bittar. É dele. Se você puder retornar, retorna. Senão ele vai ligar de novo. E aí você atende. Percebeu? Pronto. Aí está. 2 provas obtidas por meio de conversação telefônica que me levam à afirmação de que realmente o sítio de Atibaia é de Lula. Não há como escapar. É de Lula. Aí estão as provas, conversação telefônica. 2 pessoas conversando livremente. O Calil pedindo ao filho de Lula autorização para ocupar o sítio de Atibaia. Ora, se o sítio de Atibaia realmente fosse do irmão de Calil, do Fernando Bittar, obviamente o Calil jamais ligaria para o filho de Lula pedindo autorização para entrar no imóvel que é do irmão dele, Fernando Bittar. Portanto, aí, mais uma explicação. E eu gostaria, caro internauta, de que você analisasse e desse sua opinião. E agora, a pergunta para você. De acordo com as provas, o sítio de Atibaia é de Lula ou não?